Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações nesta manhã. Irmãs, hoje nós estaremos terminando o estudo, as reflexões a respeito dos 10 mandamentos, a lei de Deus, né, que o Senhor colocou para o seu povo. Não é? Então estaremos hoje vendo o último mandamento, não cobiçarás. Né? Ainda diz assim, satisfaças com o que Deus lhe dá. Então hoje nós estaremos falando a respeito da cobiça. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã que tu tem nos dado, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias e graça renovada em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar mais uma vez, Senhor, unidas para aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai, que esse aprendizado seja assim um estreitamento do nosso relacionamento contigo. Pai, queremos viver uma vida que agrade a Ti, uma vida, Senhor, de adorador. Pai querido, Deus Santo, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas irmãs, pela vida das nossas famílias. E eu te peço, Pai de infinito amor, que o Teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo nesta manhã, neste estudo. Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, vamos estar falando a respeito de, como eu já disse, do 10º mandamento, que é não cobiçarás. E eu até antes de ler o texto propriamente dito, eu gostaria de dar uma pequena introdução à nossa leitura de hoje, que diz assim: ao longo dos estudos sobre a aliança de Deus para com o povo de Israel, percebemos lição por lição que todas estão unidas por 3 princípios esclarecidos por Jesus, lá em Marcos 12, versículo 3. A. Ame a Deus sobre todas as coisas. B. Ame a si mesmo. C. Ame ao próximo como a si mesmo. Este é o resumo do pacto da aliança que Deus fez para conosco, todo o seu povo, o povo de Israel, para que sejamos um povo santo, em um concerto eterno para com ele, uma geração, uma nação de sacerdotes, para abençoar todas as famílias da terra. E aí, irmãs, hoje nós estaremos estudando, conforme eu já falei, acerca do 10º mandamento, que é não cobiçarás. Não é? Então, eu me reportei para o texto que, até conhecido nosso, porque eu já usei esse texto em outra ocasião, que é Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, que vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãs, nós podemos ver, não é, que o pecado da cobiça, ela não é um pecado em que, de uma hora para outra, a pessoa começa a praticar impensadamente. Não, ela tem toda uma estrutura que vai no pensamento, que vai no coração, até ser consumada, não é? Então, a cobiça, o que vem a ser a cobiça, né? A cobiça é a necessidade de ter o que o outro tem. A pessoa se empenha em ter o que o outro tem para se igualar a ele. E juntamente com a cobiça vem o quê? A inveja, não é? Vem a inveja.
segue sem medir esforços, né? O invejoso, ele segue sem medir esforços, tirando o que deixa o outro feliz, não se importando se é um objeto, um relacionamento ou mesmo seu prestígio ou reputação. O invejoso deixa de viver a sua própria vida para viver a dos outros. Então vamos falar lá vamos nos reportar lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 17, quando Deus ali, né, ele dá ele passa para o povo, através de Moisés, os 10 mandamentos, e nesse último mandamento ele vai dizer assim, Êxodo 20, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então nós vemos aqui que, né, a cobiça, ela dá primeiramente, né, primeiramente ela é gerada no seu coração, no seu pensamento, de querer aquilo que não é seu, de desejar aquilo que é das outras pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãs. Temos que ter muito cuidado, porque é algo assim que vai criando forma, né? O invejoso, ele é aquela pessoa, irmã, que ele para de viver a sua vida para viver a vida dos outros. O invejoso, né, aquele que cobiça, ele é aquela pessoa que ele não é uma pessoa grata. Ele está querendo sempre mais e mais. E ele não mede esforços, né, para adquirir aquilo que ele deseja. Então, isso é um pecado em que Deus, né, abomina e nos deixou esses ensinamentos, que nós não devemos de cobiçar nada que é, né, do nosso próximo, nada que é de outra pessoa, não é? A cobiça é um sentimento que vem do interior de um coração distante de Deus, um coração que não é grato. É como se você dissesse, não estou satisfeito com o que Deus tem me dado. E isso é muito triste. Uma pessoa que está sempre olhando aquilo que as outras pessoas têm, cobiçando, desejando aquilo, é muito triste, porque aqui, como nós vemos o texto, né, que fala dos bois, que você não deve cobiçar nada que é do outro, da casa do outro, dos seus bois, da sua mulher, né, e nós diríamos hoje do seu esposo. Não se deve cobiçar nada. O invejoso, o cobiçoso, ele para de viver a sua própria vida em função de desejar aquilo que o outro tem. E é muito triste. Um vizinho, de repente, vê um carro que o seu outro vizinho comprou, um carro de última geração, e diz, eu quero aquele carro para mim. Eu vou fazer de tudo para ter aquele carro. E aí, muitas das vezes, né, entra por caminhos tortuosos, ou então se endivida até não aguentar mais para pagar a prestação, para ter aquilo que o outro tem. E é muito triste, não é? E falando nisso, às vezes também, não é? Coisas assim pequenas, um celular que você olha e diz, fulana comprou um celular de última geração, fulana comprou um celular que faz isso, faz aquilo e aquilo outro, eu também tenho que ter um celular. E muitas das vezes, né, você cria no seu coração esse sentimento que é muito triste. É como se você dissesse, Senhor, aquilo que tu me dá, o meu celular, o meu carro, a minha casa, tudo que tu me dás, eu não quero, porque eu quero mais. E isso é muito triste, porque o Senhor, Ele é aquele, né, que Ele sabe do que você necessita, Ele sabe daquilo que vai fazer bem para você, mas, né, as pessoas muitas das vezes não se contentam de ter aquilo que o Senhor está dando para ela no seu dia a dia, não se contenta de viver uma vida de repente mais simples, mais agradável ao Senhor. Nós vemos isso muito no mundo. Né? Pessoas cobiçosas, pessoas que querem possuir aquilo que o outro possui. Não é? Então, a insatisfação é algo que é uma coisa desastrosa. E nós vamos ver aqui
eu anotei aqui, que a insatisfação é algo assim que destrói, não é? Foi a insatisfação que sempre fez com que os israelitas se voltassem contra Moisés, não é? Contra Arão e contra o próprio Deus. Foi a insatisfação que lhes impediu a entrada na terra prometida e os fez andar errante durante 40 anos no deserto, longe de uma terra que manava leite e mel. É a insatisfação que destrói casamentos, famílias, são cônjuges resmungões que dificultam a vida do companheiro. A insatisfação não só deforma o rosto, mas também estraga o ambiente de trabalho, na vizinhança ou na comunidade. A insatisfação faz uma sociedade ficar exaurida, exaurida e um povo tornar-se corrompido. Irmãs, como nós ouvimos falar nesses dias de hoje sobre a corrupção, não é? Corrupção, porque as pessoas elas não se sentem elas não se sentem bem com aquilo que elas têm. Elas querem mais e mais e se enveredam num caminho que só vai trazer mais tarde desgraça na sua vida. Não é? Então temos que estar muito atentos. Nós estamos passando dias difíceis, onde as pessoas se tornaram egoístas, onde as pessoas se tornaram, querendo, satisfazer os seus belos prazeres, os seus prazeres, então nós precisamos de ter cuidado. Não é? Vivemos num tempo muito, muito difícil. E como eu já disse aqui para as irmãs, né, a insatisfação é algo muito triste. Por meio da insatisfação, o povo de Israel, ele peregrinou no deserto por 40 anos. Deus ia dar para eles ali naquele momento que eles saíram dali do Egito, tudo que eles necessitavam. Não é? Uma terra, eles iam possuir uma terra que era uma terra farta, uma terra onde ali eles poderiam cultivar, uma terra onde, a gente costuma dizer, se plantando tudo dá, uma terra abençoada por Deus. E eles murmuravam, eles, ao longo de toda a sua caminhada, a gente vai ver que eles resmungavam. Porque aqui no deserto o Senhor nos trouxe para nos matar aqui. Se nós estivéssemos lá no Egito. No Egito eles eram escravos, mas eles não viam isso. Porque os pepinos lá do Egito. Porque os alhos poró. Porque a carne, tinha carne de fartura. Olha, desprezando aquilo que Deus estava dando para eles, porque Deus sabia do que eles necessitavam. Deus estava ali no meio deles e eles desprezaram tudo isso por ter os seus pensamentos e os seus desejos lá numa terra que vivia sobre opressão, sobre escravidão, não é? Deus sabe daquilo que realmente nós necessitamos, não é? De repente, o povo não tinha aquilo que desejava, mas o que necessitava, e Deus era o provedor daquele povo. Hoje, vivemos num mundo de pessoas consumistas que querem mais e mais. E isto levam até a se corromper, por desejar dinheiro, poder e fama. A palavra do Senhor lá em Provérbios vai dizer, melhor comer hortaliça com singeleza de coração, em amor, do que boi gordo com contenda. Nós vemos que pessoas, que muitas das vezes são ricas, mas que não têm sossego. A palavra de Deus lá no Sermão do Monte vai dizer, que nós devemos de juntar o quê? Tesouros aonde? No céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam. Muitas pessoas têm dinheiro, muitas pessoas têm aquilo que desejam e a gente não sabe nem como elas chegaram ali naquele lugar, De repente mataram, de repente roubaram. E se as irmãs podem ver, todas essas coisas de matar, roubar, de maledicência, isso tudo vem falando acerca dos 10 mandamentos que o Senhor deixou para nós.
E muitos são aqueles que enveredam por esse caminho, né? Da fama, do dinheiro, de ter muito. Quantos, né, gostariam de reunir a sua família em volta da mesa e ter um jantar ou um almoço tranquilo? Mas o que eles têm, né, é discórdia, é um falando mal do outro, é um desejando o que o outro tem, é um insatisfeito com aquilo que, né, possui, querendo mais e mais. O homem é insaciável. E nós, como povo de Deus, nós temos que, né, ter cuidado para que isso não venha corromper o nosso coração, né? Paulo vai dizer que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Filipenses 4, de 10 a 13 vai dizer isso. Vamos caminhar um pouquinho, irmãos. Filipenses 4, do versículo 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, não é? Como nós vamos ver, Paulo era aquele apóstolo, aquele missionário que trouxe a palavra aos gentios, não é? E que sofreu por causa do evangelho. Ele sofreu pela palavra do Senhor, né? Então, ele sabia o que é, né, viver triste, mas aquela tristeza, né, porque muitas das vezes ele via coisas erradas, ele via, né, que a igreja, né, onde ele passou, fundou, ela estava, né, tendo um comportamento errado, um comportamento ali, havia ali naquela igreja muito pecado, uns voltavam daquela palavra boa, sadia que ele tinha dito e voltava, né, para outros ensinamentos. Então isso entristecia o coração de Paulo, mas ele não vivia na tristeza, ele não vivia resmungando, porque Deus o fortalecia. Ele olhava para o Senhor e via que Deus era com ele. Então, nessa caminhada de Paulo, ele sabia muito bem. Uma hora ele poderia, né, ter abastança de coisas ali para a sua vida, né? De comida, de agasalho, de hospedagem, mas em outros tempos não. Então, o que ele diz? Eu aprendi. E aprender, irmãs, não é de uma hora para outra. Aprender, não é? É com o tempo. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Então, quando ele diz que ele sabia viver contente, que esse contentamento, né, em qualquer situação, é porque ele sabia, né, que Deus era o seu provedor. Que Deus, né, estaria sempre com ele. E isso dava alegria, né, ao coração de Paulo. Quando Deus fala que não devemos cobiçar, né, o boi, que nós não devemos de cobiçar, né, a casa, o próximo, né, a casa do próximo e tudo que tem dentro dela, não é? É que nos dias de hoje, aí, né, de repente alguém vai dizer assim, mas eu não cobiço o boi, eu não cobiço, né, nem a mulher, nem o esposo, sabe, alguma coisa assim que eu vejo, eu acho tão bonito, eu gostaria de ter também. Isso é cobiça. Isso é cobiça, você olhar para o seu vizinho e achar que a grama dele é mais verde do que a sua. Isso é cobiçar. E a cobiça, ela vai enraizando dentro do coração, né, do nosso coração. E o que pode acontecer? Pode trazer, né, situações desastrosas. É um pecado que Deus abomina. E aquela pessoa vai ser sempre uma pessoa o quê? Uma pessoa insatisfeita, uma pessoa mal-humorada. Eu tenho 2, mas eu queria 4. Deus me deu essa televisão, mas eu queria uma de 20, não sei quantos K. Isso é muito triste, não é?
Às vezes, você adquirindo aquela televisão, você adquirindo aquele carro, você adquirindo, né? Você vai ser também motivo de inveja, de cobiça de outros. Se satisfaça com aquilo que o Senhor lhe dá, não é? E nos dias de hoje, não vou dizer que é fácil, irmãs. Não vou dizer que é fácil. Por quê? Você liga a televisão a toda hora, não é? E ela vai te impulsionar a consumir. Vai te impulsionar. Não, você pode. Você ainda não tem? Você ainda não tem? E aí, quando você não tem pelos seus próprios meios, pelo seu trabalho, não é? Você vai ficar invejando o que o outro tem, não é? A cobiça levou o quê? Né? O rei Davi a cometer um pecado desastroso. Um pecado que Deus, né? Todo pecado Deus abomina, mas um pecado que trouxe consequências na sua vida. Quando ele cobiça, né, a mulher de Urias, aquele homem valente, aquele homem que quando ia à guerra, se ele precisasse, ele dava a vida pelo rei. E ele cobiça a mulher de Urias, né? Então, de repente, você não vai cobiçar o boi, você não vai cobiçar, não a fazenda ali do próximo, da pessoa que você conhece, mas você vai, de repente, olhar e gerar no seu coração, não é, algo assim que realmente Deus abomina, que é a cobiça. E podemos ver, né, que ela vai gerar uma série de outros pecados. Não é? A cobiça, em nome da cobiça, muitos, não é, roubaram, conforme eu já falei, muitos, não passaram por cima das pessoas sem medir as consequências, só para ter o seu desejo adquirido. E o cobiçoso, muitas das vezes, depois que ele tem aquilo, que ele possui aquilo, ele liga para lá. Já possuí. E vai atrás de outra coisa, ele nunca se satisfaz, não é? Mas como viver uma vida de gratidão? Essa sim, essa agrada ao Senhor, uma vida de gratidão. Sabe como nós vivemos uma vida de gratidão ao Senhor? Estreitando o nosso relacionamento com Deus, por meio da leitura diária da palavra. Lá em Salmos 1:2 vai falar isso. Por meio de que mais? Da oração. Salmo 4, versículo 3, vai dizer. E também, só um momento, irmãs. E também Tiago 5,16 vai fazer com que você tenha uma palavra no seu coração e essa palavra vai estreitar, né, o relacionamento de você com o Senhor, o seu relacionamento com Deus, não é? Outra coisa, o estudo constante da palavra vai levar você a uma vida o quê? De adoração. Não podemos negligenciar a palavra. A Deus, né? Em todos os nossos atos de vida, não é? Nós devemos de glorificar o nosso Senhor, não é? Tudo que temos vem do Senhor. Nós mesmos, nós não somos donos de nada, porque é o Senhor que nos provê todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que tudo, né, que está na terra, tudo que Deus criou, lhe pertence, até as nossas vidas. Nós somos do Senhor. Quando nós formos para o céu, e nós iremos em nome de Jesus, porque cremos que o Senhor é o nosso Salvador, um dia nós estaremos com o Senhor. E nós não vamos levar nada aqui desse mundo. Nós não vamos levar nada. Conforme diz, né? As pessoas costumam dizer que atrás de enterro não tem mudança. Então, tudo que nós temos aqui vai ficar aqui. Então, nós precisamos de ter uma vida que realmente agrade ao Senhor. Não é pecado você trabalhar, você adquirir, não é, bens materiais. Não é pecado. Agora, o amor ao dinheiro, mais do que a Deus, é a raiz de todos os males, não é? Então, precisamos de ter em mente, né, que uma vida de adorador, uma vida que realmente satisfaça o coração de Deus, é uma vida
em que a gente deve, né, glorificar o Senhor através dos nossos atos, não é? Então nós vamos ver assim que o povo ele é insatisfeito, o povo vive insatisfeito até os dias de hoje. Nós temos deixado de lado um conceito que há muito tempo a gente não fala nele, que é o conceito da mordomia. Nós somos meramente administradores. Tudo pertence ao Senhor, a terra e tudo que nela há, não é? Tudo pertence ao Senhor. Então, nós precisamos de viver uma vida realmente agradável ao Senhor, não é? Então, quando nós sentimos, se nós sentirmos no nosso coração esse sentimento esse sentimento assim de cobiça, nós devemos de repreender. Senhor, isso não vem de ti. E às vezes, né, a gente, poxa, fulano comprou uma roupa bonita, vou comprar uma roupa bonita assim também. Gente, às vezes você já tem muita coisa, às vezes você já tem roupa, calçado, mas você tá... não, viu o sapato de fulano? E às vezes, né, a cobiça é uma coisa assim tão... que às vezes você vai ver assim e dizer, mas isso aí é comum. Não é não, irmãs, não é não. Porque o cobiçoso, ele nunca está satisfeito. E nós precisamos de ter a nossa satisfação no Senhor. Então, nós vemos assim que uma vida dedicada ao Senhor vai fazer com que Ele nos livre também deste pecado, né? Que é a cobiça. Tudo que temos vem do Senhor. Somos mordomos, somos administradores daquilo que o Senhor o quê? Nos dá. Ai, como é bom, não é? Vivermos uma vida agradável ao Senhor. Ai, conforme diz lá no Salmo 1, né? Nós somos aqueles que temos o nosso prazer na lei do Senhor e nela a gente medita dia e noite. Como é bom, não é? Que a gente tenha realmente uma vida, um relacionamento estreito com o Senhor. Isso nos dá, não é, muita alegria. Isso nos dá prazer de saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Aquele povo, que foi o povo de Israel que estava lá no deserto, ele viveu insatisfeito porque, né, eles tiraram os olhos do Senhor e colocaram lá numa terra distante. Esqueceram que lá eles viviam oprimidos, mas eles desejaram estar lá. E isso é triste, irmãs, não é? Uma vida de adoração ao Senhor é tudo que o Senhor deseja de nós. Fomos libertos para isso, para viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, que possamos a cada dia, né, vivermos, buscar esta vida de relacionamento estreito com o Senhor. E dizer como Paulo, né, que em todas as circunstâncias, tanto de muito quanto de pouco, ele aprendeu a viver contente. É tão gostoso, né, irmãs, quando a gente vê uma pessoa assim que, de repente, é humilde, não tem lá grandes bens, não tem, mas vive num contentamento e agradecido por tudo que o Senhor tem dado. Às vezes a gente fica até constrangido, né, irmãs, de chegar assim, naquele lugar assim, bem humilde, mas aquela pessoa com aquela alegria que, né, contagia o teu coração e você se alegra também. Tem um pastor que ele disse que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando você chora com uma pessoa, aquela pessoa está triste, abatida, aí você chora com ela. Mas se alegrar com o que se alegra, com os que se alegram, você vai ter que aprender a lidar, sabe com o quê? Com poder, com a fama, de repente, com sucesso, né? Com os bens materiais que aquela pessoa possui. Adquirir uma casa nova. Adquirir um carro novo. Ai, que bom! Glória a Deus! Às vezes isso aí, né, traz ao coração daquele que não está com a sua fé firmada no Senhor, traz um mal-estar. A pessoa muito bom. Seu carro, né? Aquela risadinha. Seu carro, seu carro é bonito.
Não, vamos nos alegrar com aqueles que estão alegres, porque nós somos um em Cristo. O povo de Deus é um em Cristo. Então, se a sua alegria passa a ser a minha alegria também. Ah, irmãs, como é bom, né, termos a nossa satisfação no Senhor. Frequentemente, nós não somos agradecidos pelas coisas que temos, pelo local onde moramos, os amigos que abençoam as nossas vidas e pela família a qual pertencemos, que nos provê um lugar para crescer, não é só em estatura, mas em aprendizado. Dentro das nossas famílias, não é? Dentro da nossa sociedade, não é? Ali que eu digo familiar, nós aprendemos muita coisa, não é? E muitas das vezes a gente não dá valor. Deus quer que vivamos em obediência a Ele, não só para agradá-lo, mas também para nos proteger e proteger aos nossos amados. Então, vamos reformular nossas ações e viver por Ele, e não por nós mesmos. É nesse exato instante que vale trazer à luz o que diz a palavra de Deus. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, conforme diz lá em 2 Timóteo 2,13. Confie, a bênção de Deus está demorando para você? Não para Ele, que tem todas as coisas sob o seu domínio absoluto. Deus não desampara sequer um lírio do campo. Tenha certeza que Deus cuidará de você. Às vezes, você acha que aquilo que está no seu coração, o seu desejo, é algo assim, né? Que, Deus está demorando, Deus... Não, Deus sabe o que você precisa. E muitas das vezes, aquilo que você deseja vai trazer para você ruína em sua vida. E é por isso que Ele não te concede. Se alegre em tudo aquilo que o Senhor lhe dá. Trabalhe, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas das vezes muitos perderam o seu trabalho. Isso é muito triste. Mas trabalhe, né? Se reinvente para que, né, você possa ter o seu sustento. Quantos, né, vivem uma vida em função do outro? Quantos têm inveja daquilo que o outro possui? Mas que o Senhor possa nos dar contentamento aos nossos corações, para a gente viver uma vida que realmente agrade ao Senhor. Amém, irmãs? Que Deus a todas nós abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Estou com muita saudade das irmãs, mas em breve estaremos juntas. Que Deus nos abençoe. Amém.